Eu sou Paulo Biak, esse é o Tente-se em Casa e hoje eu vou falar sobre a Bauhaus, a primeira e mais importante escola de design do mundo. Bauhaus é a junção das palavras Haus e Bau. Haus quer dizer casa em alemão e Bau construção é inversão. Bauhaus quer dizer casa da construção. A Bauhaus foi criada em 1919 e foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura que estava muito à frente do seu tempo. E quem fundou essa escola foi o arquiteto Walter Gropius, na cidade de Weimar, na Alemanha. Ele fundou logo depois do final da Primeira Guerra, juntando duas escolas já existentes, a Belas Artes e as Artes e Ofícios. O que ele fez foi juntar o trabalho manual dos artesãos com a parte artística desses artistas da Belas Artes, criando o design. A Bauhaus teve três fases bem distintas. A primeira delas foi em Weimar, que foi onde aconteceu essa junção entre o artesão e o artista. Já a segunda fase aconteceu na cidade de Dessau, onde foi construído o prédio mais famoso da Bauhaus, que era de autoria de Walter Gropius, e foi onde se fortaleceu a máxima, a forma segue o pensamento. Já a terceira fase foi em Berlim, também num prédio que foi idealizado pelo Walter Gropius, e lá se fortaleceu o pensamento industrial, o design industrial. E um ano antes da escola fechar, em 1932, quem assumiu a diretoria da escola não foi ninguém menos do que Mies van der Rohe, que é o cara que fala a máxima, menos é mais. Um dos objetivos principais da Bauhaus era unir artes, artesanato e tecnologia. Como vivia num momento pós-guerra, a ideia era retirar tudo que é tipo de adorno e ficar extremamente funcional. Então o importante nesse momento e nessa escola era que as criações fossem extremamente funcionais, mas sem perder o conforto e sem deixar o lado artístico de lado, o que traz conforto para essas criações e para as pessoas que vão usar esses produtos. E tinha um outro conceito que eu acho muito legal, eles queriam valorizar o trabalho manual, mas sem deixar de reproduzir essas peças em larga escala, num processo industrial, que a pegada deles era tornar todos os produtos, de certa forma, democráticos. Nessa escola eles prezavam muito a troca de experiências, então era um curso bem multidisciplinar. Tinha tecelagem, tinha metalurgia, marcenaria, escultura, desenho, pintura. Todo mundo tinha um pouco de contato com tudo e essa imersão nas artes e também colocar a mão na massa rendeu uma produção incrível. As peças eram muito bem pensadas e bonitas e cumpriam sua função de forma bem simples. E a ideia era sempre fazer um bom design, produzido em série e acessível para a grande massa. São peças como a DSW de Charles and Ray Eames, que eu já falei no vídeo das 10 cadeiras que você pode clicar aqui em cima. Também a poltrona Egg de Arne Jacobsen e a Phantom Chair do Werner Phantom. A Bauhaus foi responsável por uma revolução no design moderno. Sempre que você procurar Bauhaus, você vai encontrar uma palavra: funcionalidade. Toda a produção artística dessa escola era pautada nesse princípio da funcionalidade, o que é bem conhecido na arquitetura também. Tem uma frase que é extremamente conhecida, que é a forma segue a função. Nesse lance da forma segue a função, cai qualquer tipo de adorno, assim, rococó, que não faça muito sentido, ou que não tenha uma função, seja só estética pela estética. Então a gente fica com linhas bastante simplificadas, um desenho bem limpo. Mas sempre lembrando que essa busca por simplicidade e funcionalidade não deixava a coisa entediante, mas sim elegante. Mas mais do que tudo, esses lemas funcionais tinham uma mensagem social e comunitária muito grande. O bom design, peças e mobiliários fáceis de produzir que acessassem a grande massa. Uma das marcas que seguiu esses princípios e segue até hoje é a grande IKEA, que é uma referência para qualquer designer. A IKEA é uma grande marca de móveis que tem lojas ao redor do mundo todo, infelizmente aqui no Brasil não tem, mas ela é pautada por essa democratização do design. São peças muito acessíveis e com um excelente design, projeto sensacional que é referência no mundo inteiro. Lá você compra o seu móvel, leva para casa, monta e é tudo pensado para ser o mais simples e acessível possível. Mas nem tudo eram rosas lá na Bauhaus. As mulheres tinham acesso restrito às oficinas. Normalmente eram direcionadas para as oficinas de tecelagem, por exemplo. Quando se fala de Bauhaus, sempre lembram dos homens, dos arquitetos e dos grandes nomes. As mulheres ficaram, de certa forma, deixadas de lado, mas duas delas fizeram o nome por lá. Gunther Stolz foi a primeira mulher a assumir a diretoria da oficina de tecelagem lá na Bauhaus. Ela foi a responsável por introduzir o desenho abstrato na tecelagem. Já a Marianne Brandt foi a primeira mulher a ser aceita na oficina de metal de tão impressionante que era o trabalho dela. Ela fez um dos trabalhos mais icônicos dessa área lá na Bauhaus. E o último fato e mais impressionante deles é que essa escola só durou 14 anos e fechou em 1933 pelo governo nazista. Mas a sua influência e seu legado ficaram pela história
e me influenciaram muito. Às vezes eu sou questionado aqui no escritório, sou até meio chamado de velho, porque eu adoro essa máxima, a forma segue a função. É isso, meus amigos, um papo cabeçudo aí para alimentar nossa alma, nossa criatividade. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, escreve aqui embaixo que eu vou gostar, vou me animar e vou fazer mais. Então é isso. É fácil, é simples, tente-se em casa. Beijo. Bom dia, queridos do nono ano, queridos e queridas, né, do nono ano, sejam muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês mais uma semana. Hoje o cenário mudou, que a iluminação onde eu gosto de fazer hoje tá péssima. Então, hoje eu convido vocês aqui a conhecer um pedacinho aqui do meu quarto, meu mundinho, né, igual vocês também têm aí. E vamos que vamos, né? Já iniciamos aí, sem mais delongas, né, eu gostei, gente, de ficar aqui. Parece que eu já tô batendo um papo com vocês. Ai, que gostoso. Tá, me lembrou agora a sala de aula, que eu gosto sempre de fazer o né, com vocês. Ai, que saudade. Enfim. Iniciamos aí a aula com o vídeo sobre a Bauhaus. É uma escola aí de design, é a primeira escola de design, né? Coloquem aí o livro de vocês. Vamos começar a trabalhar, né, minha gente? Começar a trabalhar. Começar aí. Coloca o livro de vocês na página 134. E aí nós vamos discutir alguns pontos que eu acho muito importante, apesar que o vídeo, ele já deu para vocês muito spoiler aí sobre a leitura, vocês também fizeram a leitura na aula passada, então não é um assunto que vai cair do nada, né? É um assunto que vocês vão saber aí me entender, conseguir me entender. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que a Bauhaus é uma escola, vamos supor assim, de artes. E dentro dessa escola de artes, tinha alguns pontos importantes, né, que deveriam ser observados, né, digamos assim. Mas vamos lá. Logo na primeira página, na página 134, e eu vou aí para o terceiro parágrafo, tá? Que aí a gente já tá... só o cenário para vocês entenderem um pouquinho, entre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, Hitler, nazistas, esse era o cenário aí em que a Bauhaus começou a surgir, tá? Então vamos lá. Nesse contexto sociopolítico, surgiram alguns movimentos que objetivam resgatar essa ideia de unidade social e fortalecer novamente o espírito de nação. Porque depois da guerra não sobra muita coisa, né, minha gente? Vocês já sabem o quanto é difícil aí, né, uma nação se reerguer depois de algo tão catastrófico, né? E assim surgiu a Bauhaus, Escola de Arquitetura e de Artes Industriais, fundada por Walter Gropius, e em 1919, na cidade alemã de Weimar, como fusão da Escola de Artes Aplicada e Escola de Belas Artes, ambas da mesma cidade. Então, a Bauhaus ele veio no nome aí de trazer esperança, digamos assim, trazer novidade. Era um momento que não se tinha muita matéria-prima à disposição, então eles tinham que aproveitar o que tivesse, né? Como no início do vídeo também já deu essa dica para vocês. Como foi falado no vídeo também, Bauhaus em alemão significa casa de construção, né? E a ideia de se reconstruir mesmo uma nação alemã, uma nova nação alemã, né? E a escola foi a responsável pelo surgimento do design moderno e visava a funcionalidade. Eu já estou no último parágrafo aí, tá? Caracterizando pelo afastamento da arquitetura tradicional. Funcionalidade é a palavra da Bauhaus, tá, gente? É a chave, é a palavra-chave realmente dessa escola. Funcionalidade. Além disso, a Bauhaus é reconhecida por estrear a relação entre indústria e arte. Uma vez, como em muitas vanguardas artísticas do período, a máquina foi incorporada à arte.
e ao mesmo tempo fortalecer a relação entre artista e artesão, enfraquecida pelo processo de industrialização. Então, a indústria chegou e tomou o espaço desse artesão, né? E agora a Bauhaus, ela estava em busca desse camarada que ia proporcionar uma peça artesanal, no entanto, ela ia ser feita em série, em fábricas, tá? Ou seja, ia voltar a ter trabalho para esse artesão, só que não da forma individual, mas as ideias desse artesão ia passar para algo maior, entenderam, né? E essa, vamos supor, uma cadeira. O artesão foi lá, fez a cadeira, né? E essa cadeira vai ser um protótipo para ir para fabricação em grande escala. Mais ou menos isso, tá? E, bom, enfraquecido no processo de industrialização. No mesmo ano de inauguração da escola, Gropius lançou um manifesto difundido por toda a Alemanha, no qual estabeleceu o propósito de toda atividade plástica seria a construção e que artistas e artesãos estariam juntos para construir o futuro. Então, vamos lá. Um cenário aí de pós-guerra, os nazistas aí controlando quase tudo na Alemanha. Quase tudo não, tudo, né? Que a gente vai ver aqui mais pra frente que a Bauhaus, ela foi fechada por conta de tudo que tem criatividade, liberdade, não é muito bem visto para sistemas como o de Hitler, né? Ou de outros ditadores aí, como nós vimos aí nas vanguardas russas, dos czares, e enfim. Tudo que deixa a pessoa muito livre, muito à vontade para pensar, para criar, não é bem-vindo, né? Infelizmente. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é que a Bauhaus significa em alemão, né? Casa de construção. A ideia de construir essa escola era reconstruir mesmo a nação alemã, dar uma nova identidade para ela. É a primeira escola de design do mundo, né? A proposta que ela tinha aqui era de unificar, voltar a dar trabalho para aquele artesão, funcionalidade e, enfim, criatividade, espontaneidade, mas a palavra-chave é funcionalidade, como o próprio início do vídeo já disse a vocês, tá? E lá na página 135, nós vamos falar especificamente agora do ensino dessa escola. A Bauhaus, ela tinha um ensino muito legal. Sabe quem foram os alunos dessa escola? Paul Klee, Vassily Kandinsky, tem um outro nome bem famoso aqui também que eu esqueci, mas que a gente vai... Pierre Mondrian. Pierre Mondrian, eu amo os quadros dele, ele ama quadrados e ele põe figuras geométricas em tudo, eu amo os quadros de Pierre Mondrian. Vassily Kandinsky, que nós estudamos aí no abstracionismo, Paul Klee, enfim, uma infinidade de artistas saíram aí da Bauhaus. E vamos aí imaginar que o ensino nessa instituição não era um ensino comum. Ele tinha professor de todas as áreas. E cada professor tinha sua própria metodologia, obviamente, mas a grande sacada da Bauhaus era o aprender fazendo, na prática. Então, esses alunos tiveram contato com N tipos de arte, N tipos de formas de fazer algo, enfim, uma gama muito vasta aí de áreas, né? E principalmente a liberdade de fazer, de pôr a mão na massa mesmo, tá? Então vamos lá, o ensino na Bauhaus. Se eu fosse você, meu querido aluno e minha querida aluna, eu grifava esse primeiro parágrafo, tá bom? A metodologia empregada na Bauhaus priorizou a democratização do ensino, ou seja, o ensino para todos, de modo que princípios pedagógicos comuns pudessem ser respeitados. A variedade de formação de seu corpo docente possibilitou o diálogo e a integração entre as disciplinas do currículo.
Assim, os alunos passavam por diversas oficinas, como desenhos, artes manuais e ciências, né? Em que a prática era muito valorizada, na busca de funcionalismo e elevada qualidade das peças. Então, de novo, essa palavra, funcionalidade, né? A intenção de Gropius era que os alunos, chamados de aprendizes, pudessem difundir as ideias modernistas da escola em toda a sociedade, bem como se tornar professores em um clima inicial de grande comunitarismo, ou seja, você aprende, hoje você está na condição de aprendiz, mas você pode superar seu professor e amanhã você está no lugar dele, né? Então era um trabalho conjunto em comunidade. E como eu já disse, a gente tem aí algumas características a frisar, né? O ensino voltado para a prática, um ensino vasto, porque tinha várias áreas. Essa pessoa tinha aula de desenhos, artes manuais, ciências, matemática, música, dança. Então tinha tudo no combo, né? Não é à toa que grandes nomes surgiram dessa escola, né? Mas, como tudo que é bom dura pouco, observem aí no parágrafo abaixo. Em 1933, o Terceiro Reich, a Alemanha nazista, obrigou o fechamento da Bauhaus, acusada de, claro, né, comunismo. A extinção da escola acarretou na perseguição, a execução de alguns professores e artistas, que haviam encontrado em outros países, inclusive nos Estados Unidos, campo para a continuidade de seus trabalhos. Inclusive, eu até anotei o nome da mulher aqui, Ott Beger. Ela foi professora da Bauhaus e ela não teve muita sorte, ela não conseguiu fugir aí dos nazistas e ela foi levada para Auschwitz, o mesmo campo de concentração que Anne Frank foi levada, e lá ela morreu. E, enfim, não foi só ela, foram vários artistas, vários nomes, e é uma mancha muito forte aí, esse grande mal que aconteceu. E, infelizmente, os nazistas fecharam a Bauhaus e exterminaram aí, não sei o que poderia surgir, quantos nomes poderiam surgir se não tivessem fechado. Mas, como eu disse a vocês, tudo que é muito livre, propício a pensamento, propício à criatividade, a práticas boas, não dura muito tempo, porque não é interessante para quem está no poder, entende? E na época não era mesmo interessante ideias, né? Hitler queria alienar todo mundo, enfim, colocar todo mundo dentro de um quadrado, né? E todo mundo tinha que seguir aquilo que exatamente o que ele dizia. Caso contrário, o campo de concentração, que era a mesma coisa, né? Bom, agora nós vamos falar ainda sobre essa parte do ensino, sobre a mulher na Bauhaus. Existiam professoras que davam aula, né, nessa escola, obviamente professora da aula, mas eram pouquíssimas, porque, como eu falei, era um momento muito delicado, a mulher não tinha muito espaço, né, na sociedade, não tinha, como é que se diz, reconhecimento mesmo, né? Inclusive, tem até aqui na página 135 uma poltrona que foi feita aí por Van der Rohe e era uma mulher, só que por muito tempo ficou só no nome de um dos caras que ajudaram ela, mas a grande percussora, a grande fundadora da cadeira foi ela, mas o nome dela foi negligenciado pelo fato de ser mulher, né? Olha só que coisa. Bom, seguimos em frente aí sobre o ensino da Bauhaus e sobre a Bauhaus e sobre tudo que ela significou, sobre o vídeo que vocês já viram anteriormente e até aqui a minha exposição. Nós vamos seguir agora na produção artística da Bauhaus. E aí nós vamos falar sobre os objetos que foram produzidos, sobre os artistas que surgiram, né, na Bauhaus. Alguns aí vocês já viram aí
no início aí do vídeo, né? Mas eu vou dar uma introdução antes de passar para vocês a atividade de hoje, tá? Vamos aí ler a página 136, que diz assim: a produção de objetos na Bauhaus só aconteceu a partir de 1921. Um dos motivos para isso foi a escassez de materiais em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Por essa razão, a primeira exposição da Bauhaus foi feita somente 5 anos após a inauguração da escola, com a exibição de objetos de diferentes estilos, além de obras que eram fruto tanto de pesquisa individual quanto coletiva e que mostravam, inclusive, influência da arte concreta, dos movimentos de vanguarda russos e do Stil, né, na verdade. Então vamos lá. A Bauhaus, quando ela foi inaugurada, o cenário era de guerra ainda, como eu falei a vocês. Muitas coisas não tinham mais. Sabe quando o país está em guerra, não tem entrega de material, não funciona nada, enfim, é guerra. Então eles estavam aí sem recursos mínimos, sem recursos básicos aí de sobrevivência, sem recursos básicos aí de, como se diz, de materiais, não tinham. E tanto que 5 anos depois é que eles conseguiram fazer a inauguração da escola com a primeira exposição dos objetos criados aí pelos alunos, tá? E aí o que vem a ser Stil? Bom, significa estilo, como está aqui no livro de vocês, e era uma revista, né, que foi publicada de 1917 a 1928 pelos artistas do abstracionismo Pierre Mondrian, é o qual eu gosto muito, e Theo van Doesburg. Esse eu não conheço muito sobre ele, mas o Pierre Mondrian eu gosto. E que causou grande agitação do meio artístico, sobretudo o europeu, espalhando-se rapidamente pelos meios relacionados de artes visuais, design, arquitetura, literatura, fotografia e moda. Der Stil foi o veículo utilizado para que um grupo de artistas, designers e arquitetos pudessem divulgar os princípios do neoplasticismo, idealizado por Pierre Mondrian e diretamente ligado à publicação da revista Der Stil. O neoplasticismo foi um movimento por meio do qual um grupo de artistas holandeses defendia a harmonia universal pelo afastamento da arte figurativa, ou seja, queriam as obras abstratas, né? Prevalecendo a arte abstrata. Para tanto, valeram-se de formas geométricas, em que a linha reta e o retângulo ganharam bastante destaque, bem como de uma paleta de cores primárias. Gente, os quadros do Pierre Mondrian é maravilhoso, usam mesmo as cores primárias, as figuras geométricas e principalmente o quadrado. Vermelho e amarelo e de tom cinza, preto e branco. Então, aí nós temos aí, já falamos sobre o neoplasticismo, falamos aí sobre a inauguração da escola, falamos aí sobre a Bauhaus, falamos aí sobre o método de ensino, enfim. Hoje, qual é a proposta? Depois de conhecer todo esse aparato, né? É claro que nós vamos dar andamento aqui, vai falar de outros artistas e tal, mas não tudo hoje, obviamente. Hoje é a explicação base aí para que a gente possa continuar caminhando no assunto, tá? Então, a atividade de hoje consiste no seguinte: vocês vão imaginar como a palavra da Bauhaus é funcionalidade, o que vocês poderiam criar? Vocês vão criar um objeto, tá? Eu digo objeto, de uso, tá? De uso doméstico, de uso escolar, enfim. Vocês vão inventar um objeto que tenha funcionalidade. Mas você não vai só criar o objeto. Você vai criar o objeto, você vai desenhar o objeto e você vai explicar, meu caro aluno, minha cara aluna, a sua criação e a funcionalidade do mesmo. É claro, um vídeo curtinho, né? E que nós possamos aí todos aí interagir no nosso grupo de estudos, tá certo? Essa é a nossa primeira atividade com o tema Bauhaus, certo? Grande beijo,
Fiquem com Deus e até daqui a pouco no nosso grupo de estudos. Bye, bye!